O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia e Ideias para você. E hoje eu vou trazer o Arthur aqui. O pessoal gosta bastante do Arthur, eu também. Um grande amigo, um grande irmão aí que eu ganhei. Hoje que eu estou gravando, hoje é o dia do amigo, né? 20 de julho, né? Mas infelizmente só postarei no dia seguinte. Então, vou trazer o Arthur aqui para trazer um pouquinho das experiências. Não é bem as experiências ufológicas, são experiências que ele vivenciou, experiências estranhas que ele vivenciou na ufologia. Assim, e será dividido em duas partes, tá? Essa primeira parte é a parte tangível, vamos dizer assim, tangível do negócio, tá legal? Eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no Instagram, Ufologia Ideias, também no Twitter, Ufologia Ideias, conferir os nossos benefícios aos apoiadores no apoia.se/Ufologia Ideias e a nossa lojinha, temos caneca, temos camiseta, na loja do ufologiadequintal.com.br. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos ao bate-papo com o Arthur Neto. Novamente agora, terceira participação posso considerar aqui meu amigo Arthur Neto. Como é que você tá, Arthur? Você tá bem, cara? Tô bem, tá ótimo. Estamos Bem aí. frio, Boa, né? boa noite para todos aí. Tá frio aí no Rio de Janeiro? Como é que foi lá na Serra da Beleza? Pô, lá foi maravilhoso, muito frio. Mas tem uma galera, a essa hora, tem uma galera lá com 6 graus fazendo vigília. O Ah, Júlio mas é na acabou, época boa, né? o Júlio acabou de me mandar aqui algumas fotografias que eles estão fazendo lá, inclusive fotografando com binóculo de visão noturna. Os caras estão fazendo vigília com binóculo de visão noturna. Aí, ó, o negócio tá ficando chique lá, hein, cara? Não, é porque a gente recebeu lá no fim de semana passado e no outro também, foram 2 fins de semana seguidos, a gente recebeu lá um correspondente de imprensa da Reuters, da agência de notícias Reuters. O cara tá Olha lá só que legal. gravando, o cara tá lá gravando uma matéria e se der certo, a Serra da Beleza vai pro mundo, né, meu? Ô, louco, Então, aí é dólar entrando, hein, Arthur? e o cara, ele é um grego, criado na Suécia, gente finíssima, fala português porque morou em Portugal e está atualmente morando em Brasília. Tem 5 anos que ele mora em Brasília e ele resolveu ir lá gravar com a gente. A gente já gravou, já gravei minha parte, já gravou a maior parte das coisas. Ele agora está fazendo vigília porque ele quer. Ele falou que vai ser a cereja do bolo da matéria é eu levar uma imagem de um OVNI, entendeu? É, com certeza, né? Ele tá lá ainda É, fazendo as vigílias? ele tá lá agora, nesse minuto. Acabei de falar com eles agora. Mandaram umas fotos lá que eles conseguiram tirar lá da Serra Beleza. E o que que acontece? Esse cara, meu amigo, ele tem uma mala de equipamento. Ele realizou meu sonho. Eu fiz vigília com ele lá no domingo à noite, fiz vigília com ele, eu e ele só, cada um com um binóculo de visão noturna. É fantástico você fazer vigília com binóculo de visão noturna, cara. É demais. Pô, Você vê tudo. Antes estaria no escuro, você consegue ver com binóculo. Você vê o gado,
você vê os cavalos ao longe, tudo. É Que impressionante, legal. muito bacana, É que muito aqui no bacana. Eu Brasil, sou, além de ser muito caro, as coisas chegam caras e os impostos, né? Os impostos quebram, né, a oportunidade de você poder comprar esses equipamentos aqui no Brasil, né? ele até falou que ele compra com desconto, porque ele compra pela agência dele lá de imprensa, e aí eles têm desconto. Mas o cara tinha uma mala de. Pô, o cara tinha uns 8 binóculos, é só Pentax, Nikon, é só binóculo fera mesmo. O cara alto nível, tem luneta, tem magnetômetro, bússola, o cara todo mega equipado, câmeras filmadoras profissionais de alto padrão. Pra você ter ideia, ele me deu de presente um binóculo da Marinha Alemã. Binóculo que é maravilhoso, pesadão, aqueles binóculos de mariner mesmo, alto nível, de uma Caramba, marca excelente. É um binóculo de uma marca excelente que eu nem conhecia, uma marca alemã de alto nível. É binóculo de precisão, entendeu? Aí eu pô, agora que já legal, tô. Arthur. é, a minha coleção de binóculo está grande, já é o quarto binóculo que eu tenho já. Pô, que legal, cara, que legal. Tomara que ele consiga, né, um grande registro aí para seguir com essa matéria aí para a Serra evoluir, né? Porque eu acredito que o É. fenômeno não vai parar tão cedo e ali o negócio tá é no lugar, né, cara? A gente até houve, né, até uma época que se falava que o fenômeno não existia mais, mas já está constatado que o fenômeno ainda existe, existe forte, né? Não, tá muito quente. Lá na Serra, pelo menos, esses últimos 2 fins de semana e hoje, o Júlio acabou de me ligar totalmente entusiasmado, dizendo, cara, tá demais aqui e tal. Eles devem estar vendo muita coisa lá, entendeu? Nós Pô, que tivemos aí legal. o fim de semana passado e o retrasado bombou. O negócio bombou, tá bombando. Que legal, Arthur, que legal. Mas, bom, Arthur, é o seguinte, cara, tá preparado para trazer para gente suas experiências estranhas aí que já aconteceu com você? A responsabilidade é muito grande, porque eu sempre fui muito rigoroso na ufologia, sempre fui muito objetivo, e a gente. Existe uma máxima que diz o seguinte: é, o ufólogo é o que está mais próximo de se tornar protagonista, entendeu? É isso E, que eu e ia é, perguntar, Arthur. Aquela frase do Nietzsche, quando você olha o abismo olha para você, ela é real. então, me parece que é uma boa analogia. É o que está acontecendo. À medida que a gente já está há tanto tempo na estrada aí, né? Há tanto tempo atrás do fenômeno, chega uma hora que você realmente segue essa máxima. O ufólogo é quem está mais perto de virar protagonista. E nós já estamos virando protagonista. E não tem para onde correr, porque senão você não pode negar o que está acontecendo, entendeu? Exatamente. Só É, assim, é, tentar trazer uma explicação esdrúxula talvez seria enganar a si mesmo, né? mas, ao mesmo tempo, você não pode cair na armadilha de se achar um escolhido, de se achar um abduzido, de se achar um amigo dos ETs. Isso também é uma armadilha do ego e você não pode correr o risco de cair nessa armadilha. Você tem que, ou você guarda segredo, ou você divulga de maneira sóbria, de maneira parcial,
ou melhor, imparcial, porque você tem que colocar um nível de isenção. Então, esse é o meu conflito atual, é o seguinte: contar certas coisas que estão começando a acontecer, que já aconteceram, sem que eu caia no escrutínio da comunidade ufológica e as pessoas passem a achar que eu estou viajando e que eu estou inventando história, entendeu? Mas, para mim, eu fico muito à Sim, vontade de estar falando tudo isso aqui, porque, primeiro, que fato é fato, não tem de onde correr. Segundo, que é o seguinte: não tem problema nenhum. Se eu contar só o fato, sem criar interpretações e versões, vamos dizer assim, fantasiosas, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que quem com gosta de ufologia certeza, séria vai entender perfeitamente. Então, por isso que com hoje, certeza. hoje eu vim disposto a botar a cabeça a prêmio. O Arthur, ele já me contou as histórias, eu já sei as histórias que ele vai contar aqui para vocês. Mas, assim, o que eu acho interessante, que a gente tem que deixar claro, Arthur, é o seguinte: todas essas experiências que você teve, você não estava sozinho, né? Você estava acompanhado de algumas pessoas, e quem tiver dúvida, quem tiver, que contate também essas outras pessoas, né, para saber que realmente houve sim alguma coisa, no mínimo, estranha a primeiro momento, né, Arthur? Não, isso é a mais pura verdade. E eu vim disposto aqui, assim, com o pé atrás um pouco, mas vim disposto a contar, não tem problema nenhum. A gente pode contar. Aliás, na época que aconteceu comigo, essa história que eu vou contar hoje, eu cheguei a contá-la num evento fechado, presencial, tinham 70, 80 pessoas. Era um simpósio do Marco Antônio Petit, ele sempre me convida para palestrar, e eu falei: cara, eu quero contar o que aconteceu com a gente. De novo, eu estava com o Júlio Ferreira. O Júlio acabou se tornando um grande parceiro de pesquisa, e a gente já teve muitas oportunidades de ver o fenômeno juntos, de estar nos locais atrás do fenômeno, sempre juntos. Então não tem jeito, ele nessa ele estava também. E eu acho até legal, é importante ter um testemunho, entendeu? E é muito objetivo, não tem nada também, sabe, fantasmagórico, não. Eu vou contar aqui para vocês. No... Posso contar, Walter? Bom, vamos lá, vamos partir pelo início, né. O que, Vamos lá, Arthur, por onde você acha é, melhor começar? não, eu vou dar uma referência seguinte. No nosso último podcast aqui com você, que eu tive o prazer de Isso, fazer com você, eu contei a história de que nós fomos para a Foz do Iguaçu no último congresso UFOS, lá isso. em Foz do Iguaçu, e nós fomos de carro. Nós fomos dirigindo no meu carro até lá. Eu tenho um Palio Weekend Adventure, fazer um merchan aqui, é um carro muito resistente, muito bom, eu adoro ele, e a gente foi de carro. Só que a gente, antes de ir de carro, a gente desceu até o Paralelo 34, lá no sul. Nós saímos do Rio, cruzamos São Paulo, dormimos em Registro, depois em Registro, em vez de ir para Curitiba, nós descemos a Serra do Mar, fomos para Morrete, passamos por Joinville, a gente ia para a Ilha do Mel, acabou não entrando, aí fomos para Joinville e depois passamos por Floripa e acabamos chegando à casa de um grande amigo lá em Tramandaí. Aliás, hoje é dia do amigo, mandar um grande abraço para o Aldo, nosso amigo lá de Tramandaí, o Aldo Cigano, gente finíssima, nos recebeu lá na casa dele, na beira da praia. E nós passamos 4 dias hospedados na casa dele e investigando na região, fazendo vigília. Fizemos vigília numa montanha onde começa a Serra do Mar, onde é o ponto zero da Serra do Mar. Inclusive, tem uma rampa de voo lá, do pessoal voador lá da região. A gente fez vigília na rampa de voo. Você tem uma visão
maravilhosa lá, quase 360 Sim, graus. É, visão um lugar lindo. privilegiada, né? Exatamente, um lugar lindíssimo. A cidade de Tramandaí é uma cidade muito aconchegante e nós tivemos a oportunidade de ir investigar. Nossa ideia era investigar o paralelo 34, que são esses meridianos chamados linhas de lei, que, que conectam pontos de alta energia no mundo inteiro. É como se tivéssemos, não, nós temos uma malha eletromagnética do planeta que ela é conectada através dessas chamadas linhas de lei. Tem outros nomes, mas a maioria conhece como linhas de lei. E, enfim, e depois de lá, depois de 4 dias e tal, uma estadia muito boa, muita gratidão lá pelos nossos anfitriões. E depois atravessamos o Rio Grande do Sul, entramos por Santa Catarina, jantamos em Chapecó e seguimos viagem. E no dia seguinte nós já estávamos em Foz do Iguaçu. E aí Isso. encontramos nossos amigos todos, Marcão, Cláudia Tauro, Luciano Vidotto, toda a galera da ufologia que é costumeira dos eventos, né? Carlos, como é que é o nome dele? Carlinho Casalítio, e encontramos uma galera lá, tinha muita gente da ufologia conhecida lá. E aí, nós, depois de uma semana de congresso, foi maravilhoso. Teve aquela história da palestra do Russo lá, que também foi maravilhosa, Isso. que eu contei na Essa outra. sequência que o Arthur está falando, a gente conversou no último podcast, né? Ele É, detalhou é, toda essa experiência, né? Da ida até o último congresso da revista UFO, né? Que foi em Foz do Iguaçu. Teve uma palestra maravilhosa, né? Que se você não escutou o último, a resenha ufológica, né? Do dia da ufologia, né? Do mês passado, com o Arthur Neto, eu considero escutar, né? Porque foi muito bacana toda essa trajetória que ele fez, que ele contou, a palestra que ele explicou também, e concluída o congresso de ufologia, houve a volta para casa, né, Arthur? sim, aí depois de uma semana lá de congresso, fomos à Argentina e tal. Estou fazendo um breve resumão para as pessoas entrarem no clima, perceberem E na pegada que nós estávamos. E aí, no perfeito, retorno, o que perfeito. aconteceu? No retorno, combinamos de dormir, que nós teríamos que dormir de qualquer maneira em São Paulo, né, na volta, e nós combinamos de dormir na casa do Marcão em Sorocaba. Então ficou combinado, o Marcão ia voltar de avião, ele deu um dia de vantagem para a gente, e foi de avião e nós nos encontraríamos na casa dele, tudo programado pelo GPS, a gente sabia que horas nós íamos chegar, calculamos tudo direitinho e viemos embora. E aí viemos O embora, Marcão, passamos por. para quem É, não pegou o apelido, é o Marco Leal, ufólogo, né? Que já é, até apareceu no History, pessoal que está investigando o caso Varginha atualmente. exatamente, Marco Aurélio Leal, nosso grande amigo, Marcão. E aí nós combinamos e viemos embora. Eu e o Júlio Ferreira, que me acompanhou toda essa viagem, foi maravilhosa, inesquecível. E aí nós voltando, nós passamos por Maringá, passamos por aquela outra cidade bastante conhecida do interior do Paraná, como é que chama? Maringá. Bom, Cascavel? esqueci agora. Não, Cascavel? passamos por Cascavel, aí Maringá, e tem uma outra Isso. que é bastante conhecida, que eu não lembrei, não lembro agora, deu branco. E aí viemos embora. Aí qual era a nossa referência? A nossa referência era a cidade de Avaré. Por quê? Porque Avaré ela está localizada exatamente na fronteira de São Paulo com o Paraná. Então, a nossa referência de chegamos em São Paulo era Avaré.
porque de Avaré para Sorocaba já estava mapeado, eram 202 quilômetros já no GPS, tudo direitinho, a rota traçada, tudo direitinho. Se não acontecesse nenhum imprevisto, a gente sabia o exato momento que a gente ia chegar. E aí, embora, e com um determinado momento, uma estrada linda, já caindo à noite, uma estrada maravilhosa, tapete, super bem sinalizada, cheio de placas, acostamento. Eu falei, nossa, olha que linda e tal. E sabe como é que é? Quem mora no Rio de Janeiro, né, presta atenção até nas melhores estradas do Brasil, porque o Rio de Janeiro não é lá muito chegado a fazer boas estradas, né, com raras exceções. E aí, o que acontece? Nessa hora, até falei, ó, presta atenção aí, porque agora nós estamos no momento, nós estamos na hora deles. O que a gente chama de hora deles? Isso é jargão de ufólogo, né? Jargão de ufólogo, pesquisador de campo. A hora deles é aquele horário entre as 6 e as 7h30 da noite, que é o horário do cair da noite, que é o horário que, historicamente e mundialmente falando, é o horário que mais aparece OVNIs. Para quem mesmo, não Arthur? sabe, para quem não sabe, fica sendo. A gente chama a hora deles, porque não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, a hora deles é aquela hora do crepúsculo. Quando está baixando o sol e está chegando a noite, é a hora, historicamente, que mais aparece OVNIs no mundo inteiro. Isso vamos dizer assim, é tradição. Então a gente chama a hora deles. E Bacana, hein? Não aí, sabia disso, não. isso aí é jargão de rato de vigília, entendeu? E, e, e aí o que Bacana, bacana. acontece? Tava na hora deles, né? Aquele crepúsculo, a estrada linda, e a gente tocando viagem. E aí a gente viu uma placa escrito Avaré a 44 quilômetros. Quando eu vi essa placa, eu olhei no relógio, eu vi a hora certinha, e aí eu falei para o Júlio, ó, daqui a mais ou menos 40 minutos a gente está passando por Avaré. E a partir de Avaré ia começar a contar os 200 quilômetros que faltavam até Sorocaba. Perfeito, Eu sei, perfeito. e aí, daí para frente é que começou a coisa. Daí para frente, meu amigo, eu não entrei para lugar nenhum, eu não peguei nenhum contorno, eu não peguei nenhum atalho, eu só segui em frente. Quando eu dei por mim, nós estávamos numa estrada horrorosa, completamente diferente daquela que a gente tinha mencionado antes. Era uma estrada toda esburacada, aquele asfalto cascorento, velho, cheio de pedras, cheio de buraco. Sabe aqueles buracos de asfalto que fica aquela quina? E se Sei. tu pode até não cair no buraco, mas se tu bater naquela quina, com certeza vai rasgar pneu, vai furar pneu. Não tinha acostamento. O mato entrava pela estrada, assim, as árvores e o mato, de uma maneira geral, entravam pela estrada. E aí nós falamos, pô, que coisa estranha, cara. É, Eu falei, pô, Avaré não chega, a gente vai chegar em Avaré, cadê Avaré? Eu falei, que estrada horrorosa, pô, foi só elogiar e tal, e vamos em frente. Não tinha. Eu falei, daqui a pouco vai aparecer uma placa lá, escrito Bem-vindo a Avaré. Aí eu toquei É. o burro. Eu sei que aí aconteceram duas coisas. Primeiro, eu olhei o horizonte assim, ainda tinha aquela mancha vermelha dos últimos raios de sol. Júlio, eu falei, pô, eu tive um déjà vu agora. O pessoal sabe o que é déjà vu, né? Aí eu falei, pô, tive um déjà vu agora. Parece que eu já estive aqui nesse lugar, nesse momento. Mas não estou nem aí, besteira. Sabe aquelas... Falar alguma coisa durante a viagem e toca o burro. E aí, no meio dessa coisa, nós vimos uma luz forte no céu. E aí eu pensei, pô, ou é Júpiter ou é um vindo de frente. E aí a estrada se perdeu de umas montanhas, nós perdemos a visão daquela luz. E eu falei para o Júlio, depois que a gente contornar essa montanha, se for o avião, a gente vai ver ele indo
passando, e se for Júpiter, vai estar lá. E quando nós contornamos essa montanha, não tinha nada lá, nem Júpiter, nem avião, nem nada. Céu estrelado ao longe, mais ou menos estrelado, e, quer dizer, você dirigindo não dá para ficar prestando atenção nisso. E seguimos É, em frente. Isso aí é só para ilustrar, para vocês terem ideia da cronologia do que aconteceu. E aí e estamos sem, indo. e sem civilização, sem só fazenda. Não, detalhe importante, nós começamos a perceber, sem civilização, não passava carro nessa estrada, não passava carro, só passava caminhão e, tipo assim, de meia em meia hora passava um comboio com 4, 5, e depois não passava mais nada e demorava mais meia hora a passar um outro comboio com 4, 5. Os caminhões só passavam em comboio e não passava carro. E a gente, porra, que lugar horroroso, e eu morrendo de medo, driblando os buracos, e em velocidade, estava andando bem. E com medo de cair no buraco daquele, quebrar, ou melhor, estourar um pneu, e, cara, não tinha lugar nem para trocar o pneu se a gente furasse. Não tinha acostamento à estrada, era uma estrada realmente horrorosa. E a gente naquela apreensão, e a apreensão foi virando uma tensão, e a gente já nem mais falava no assunto, eu falava, porra, Avaré que não chega e tome, estrada, estrada, estrada. Resumindo, meu amigo, nós rodamos mais ou menos 1h30. Depois, e durante tudo isso, a gente tinha cronometrado, a gente tinha visto o horário que a gente. Quando a gente viu a placa, eu olhei o horário, A placa estava de 44 quilômetros, né? 44 quilômetros. Eu olhei, na hora que eu vi a placa, a gente comentou, eu vi o horário, porque a gente tinha a ideia de que em 40 minutos nós chegaríamos, e nós É, chegamos, cara, e nós nunca chegamos a Avaré. Até hoje eu não sei quem é Avaré, nunca fui a Avaré. E aí é o seguinte, depois disso, tensão violenta, nós rodamos 1h30 e no uma meio hora e daquela meia, escuridão. vamos supor que você estava numa estrada esburacada 1 hora e meia, assim, a praticamente a 80 por hora, vamos dizer que você devia estar, né? Então você Não, mas, rodou aí, eu estava um pouco mais. Eu estava no. é, Porque a vontade de sair 100. dali era tão grande. Chegou uma hora que eu queria chegar em qualquer lugar, cara. Não, Eu você queria. passou de 100 quilômetros. Você passou de 100 quilômetros. Mais que o Chegou uma dobro da hora que placa. eu tava andando a 90 no mínimo, entendeu? Aham. Porque chegou uma hora que eu tava louco para sair dali, aquela tensão, a gente já nem falava mais. E aí, depois de muito tempo, cara, nós vimos aquelas coisas de filme. Sabe aqueles postos de gasolina que só tem as duas bombas lá, um telhado todo caído, sem cor, e um camarada na bomba, uma luzinha acesa. E aí eu encostei, fui lá, encostei bem o carro perto do cara, e o cara veio falar com a gente. Eu falei para ele, meu amigo, onde é que nós está? Detalhe, não tinha sinal de celular, sinal de GPS, sinal de porra nenhuma. Aí eu falei para ele, meu amigo, onde é que nós estamos? Eu estou indo para Avaré. Aí o cara começou a rir. Aí eu falei, o senhor está rindo de quê? Ele falou, meu amigo, Avaré já ficou para mais de 100 quilômetros para trás. Eu falei, que isso, porra? A gente viu a placa, rodei aí 1 hora e pouco, não sei onde é que nós estamos. Aí ele falou o nome do local, ele falou, estão em Angatuba. Ele falou assim, vocês estão entre Angatuba e Piratininga, não, Itapetininga. E vocês podem conferir aí no mapa. E aí porque eu não, eu sou do tempo que não tinha GPS, era tudo de boca, eu ando com mapa de papel. Quando eu faço viagem longa, eu tenho GPS, mas eu levo o bom e antigo mapa de papel. Todo rasgado já, todo chamuscado, mas é aquele que me tira do sufoco. E aí a gente botou a lanterna, olhou, e aí é que a gente viu que a gente estava numa estrada completamente diferente da estrada
a gente tinha lá no início, aquela estrada maravilhosa, nós estávamos numa estrada completamente diferente, num lugar completamente fora da reta. E aí o cara chegou e falou assim, pô, meu amigo, nós estamos indo para Sorocaba. Ele falou, Sorocaba está aqui a 60 quilômetros, está pertinho. Você vai passar por Itapetininga, Sorocaba, 60 quilômetros. Eu falei, caraca, aí eu fui olhar. Aí, o que deu a impressão? Deu a impressão que, Louco, hein? sem querer, é, hã? Louco. História louca, né? História. Não, louco, super louco. E aí é o seguinte, aí deu a impressão de que nós tínhamos pego sem saber um atalho. E que É, esse, até quando eu olhei no mapa, parecia um atalho. E aí eu falei, pô, esse atalho adiantou a nossa viagem. Até então não tinha se tocado da questão da hora. A gente sabia que estava perdido, mas não sabia a questão da hora. Quando o cara falou, porra, Sorocaba está aqui a 60 quilômetros, eu falei, ué, demorou, valeu. Aí, obrigado, tchau. Ah, detalhe importante, nessa hora que nós paramos, eu estou com náusea, vontade de vomitar, dor de cabeça, os olhos ardendo. E o Ih, Júlio aí, tá, e o Júlio estava com dor de cabeça e os olhos ardendo. Ele não estava com náusea, mas ele estava com o olho ardendo também e dor de cabeça. E eu estava com dor de cabeça, olhos ardendo, vontade de vomitar, aquela náusea, deu aquela tontura. Mas aí a gente se recuperou ali no bate-papo com um cara louco para sair daquele tudo escuro, a era isso estrada que eu ia falar. muito Já escura. tava à noite, né? Estava à noite, tudo escuro. A hora dele já tinha passado, ele já estava à noite adentro. E aí nós tocamos para Sorocaba. E aí tocamos para Sorocaba e tal. Comentei com o Júlio, eu falei, porra, que estranho e tal. E fomos embora. E aí, não sei o que aconteceu, o que seria natural? Chegar lá, o Marcão encontrar com a gente e eu contar tudo, né? Isso. Seria o natural. Só que na realidade é o seguinte: cheguei lá, não contamos nada para ele. Ah, detalhe, ele olhou para nossa cara e falou assim: vocês estão esquisitos pra cacete. Eu não esqueço essa frase, que ele olhou e falou: pô, vocês estão esquisitos. E aí nós não contamos para ele, ficou os dois mudos, os dois com cara de trouxas, e nós não contamos nada. Né? Ah, e aí o detalhe principal: no GPS, cara, estava marcado que de Avaré para Sorocaba eram 202 quilômetros. Nós chegaríamos a 1h30 da manhã. Nós chegamos à meia-noite e meia. Nós chegamos uma Olha, hora antes. Aí o Marcão falou, ganharam porra, estava tempo. marcado. O Marcão falou, porra, vocês falaram que iam chegar a 1h30, chegaram uma hora adiantado? Aí foi nessa hora que ele olhou para essa cara e falou, pô, é um esquisito pra cacete. E a gente ficou calado, a gente não comentou nada. Você me conhece, sou um cara falastrão, sou um cara, Cara que porra, conversa, né? de conversa, não falamos nada. E o Júlio também não falou nada. Aí era meia-noite e meia, o Júlio, pô, tem uma coxinha famosa lá em Sorocaba, lá num posto de gasolina lá que fica aberta a noite toda, a galera de Sorocaba vai todo para esse lugar comer na madrugada quando sai das paradas. Aí o Mar levou a gente, aí nós fomos para lá comer. Aí comemos, fomos dormir, não tocamos no assunto. E aí, no dia seguinte é que começou. Eu falei, não, peraí, cara, isso é matemática. Esse é o Tem grande coisa lance errada. dessa história. Esse é o grande lance dessa história. Por isso que eu não me incomodo em contar essa história, porque ela não tem aspectos fantasiosos, subjetivos. É o contrário, ela tem aspectos objetivos. Nós tínhamos Sim, os mapas, nós tínhamos a com programação do certeza. GPS, nós tínhamos o cálculo de quantos quilômetros, quantas horas iam dar. E aí nós fomos para as contas, meu amigo. E aí eu puxei no GPS o tal local de Angatuba. E aí eu descobri
que aquela estrada que eu pensei que era um atalho, ela não era um atalho, ela era 37 quilômetros mais distante, entendeu? É como Dava se nós mais tempo, tivéssemos. era para ter dado mais tempo, né? Indo por essa estrada. Exatamente, era como se Além de nós ser uma tivéssemos estrada ruim. é, era como se nós tivéssemos rodado 37 quilômetros a mais, entendeu? E aí fomos para as contas. Aí quais são as contas que a gente fez? Vocês podem fazer igual. E pode conferir no GPS. De Avaré para Sorocaba, 202 quilômetros. Aí você tem aqueles 44 que faltava para chegar a Avaré, 246 quilômetros. Aí você tem mais 37 da estrada que jogou a gente, mais 37 por fora. Então, 246 mais 37 dá 283, se eu não me engano. 283 quilômetros. Aí você tira os 60 que faltava do tal lugar para chegar a Sorocaba, dá 223 quilômetros. Ou seja, nós rodamos 223 quilômetros em 1h30. Isso não existe, Xará. Isso Nem com não, moto. Nem com isso moto mil não cilindrada, existe. Arthur. Não, você precisaria estar, eu fiz as contas já, eu precisaria estar a 180 quilômetros o tempo todo para cumprir essa distância nesse tempo, entendeu? Então, é uma questão muito mais objetiva, uma questão matemática, e aí sou considerado estraga-prazer entre os amigos, porque eu sou rigoroso em todas as análises, em todas as possibilidades. Dessa vez, o rigor foi para o espaço. Aí eu falei, não, o que aconteceu? Detalhe importante, É, a gasolina baixou, mas não era isso baixou o que eu ia que tinha. perguntar, Arthur. Qual que É, estava o ponteiro da gasolina, cara? Porque exatamente, a gasolina baixou, mas não baixou o que tinha que baixar. Porque no dia seguinte nós íamos para São Paulo, o Marcão ia conosco e a gente só foi abastecer em São Paulo. Eu nem abasteci em Sorocaba, porque tinha gasolina de São Paulo. Todo quem mora na região sabe. De Sorocaba para São Paulo é 1 hora de viagem, é entendeu? perto. É pertinho. Eu só fui abastecer em São Paulo, porque não precisava. Tinha gasolina. Eu falei, ué, a gasolina não baixou. Ou melhor, ela baixou, mas ela não baixou o que tinha que baixar, entendeu? E aí começou aquela coisa, eu comecei a me questionar, falei, meu irmão, o que aconteceu? Aí comecei a juntar todos os detalhes. Aí a gente lembrou daquela luz que a gente viu, aí a gente lembrou do fato da gente chegar lá passando mal, entendeu? Aí todas essas contas aí que não batem. E aí entrou. Quando você se deu por si nessa estrada esburacada, o Arthur, você sentiu alguma coisa assim? Foi como se você tivesse acordado assim, estava dormindo? Não, Como se não. tivesse. A única coisa que eu senti é o seguinte: eu não sabia como eu tinha chegado nela, entendeu? Uhum. O carro Porque a gente estava funcionando. numa estrada, a gente estava numa estrada maravilhosa, estava no horário do crepúsculo. Eu não entrei para lugar nenhum. Se dissesse, pegou um contorno errado, pegou um atalho, não entrei para lugar nenhum. Eu simplesmente segui em frente. Quando eu vi, estava numa estrada horrorosa, tudo escuro, e a gente tinha uma tensão no ar. Eu te confesso que depois, quando a gente deu sequência, tipo assim, porra, a Avaré tem que chegar. Daqui a pouco eu vou ver uma placa escrito Avaré. E a Avaré não chegava, deu um Você medo viu muito essa grande. luz? Você viu essa Nas, luz estranha na estrada nós, boa não, na estrada ruim, já na ruim. também? Quando foi no começo da ruim, que a gente No percebeu que estava começo da numa estrada ruim. diferente. Foi Uhum. duas que eu gravei. Foi um déjà vu, que eu olhei. Ah, Porque quando eu caí na estrada ruim, bateu aquela coisa: que porra é essa? E aí eu olhei para o lado, vi o crepúsculo ao fundo, aí me deu aquele déjà vu. Eu falei, porra,
eu conheço essa cena, já estive aqui. O Júlio aqui do meu lado, o carro, essa estrada escura. Eu falei, eu já estive aqui. E aí toca andar, e aí a gente viu a lua, logo depois desse déjà vu. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, aí eu fui conversar com o Marcão, aí que a gente abriu o jogo para o Marcão. E aí No o que dia o seguinte. Marcão falou? No dia seguinte, aí o que o Marcão falou? Aquela região é extremamente rica no fenômeno UFO, essa região de Angatuba. Tem vários casos, inclusive de abduções, que já aconteceram na região. Me parece que falou que o Exército esteve lá investigando esses casos. E aí entra uma questão. Você me mandou um podcast para eu ouvir do caminhoneiro do Márcio, um Exatamente. podcast, um podcast muito interessante. E quando eu comecei a ouvir a história do caminhoneiro, e também esteve numa estrada muito esquisita, eu falei, não é possível, esse cara foi a mesma estrada. Aí eu fui olhar, me parece que não é a mesma estrada. Não é, ou melhor, as coisas que aconteceram com o caminhoneiro tinham uma diferença de 100 e poucos quilômetros para onde nós estávamos. O local onde aconteceu com ele tinha uma diferença de 100 e poucos quilômetros da onde aconteceu conosco. Era na mesma região. Era É ali bem. naquela região, ó, o Márcio, para quem não escutou, foi o especial que eu fiz de fim de ano 2020, do ano passado. Aqui, o Márcio contou a história de abdução dele, né? E ele teve uma pane no caminhão, na verdade foi uma pane, vamos dizer assim, uma pane seca, porque ele estava com um furo no pescador dentro do tanque, né? E o caminhão parou devido a esse furo, que a bomba puxou ar e, 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 e foi ar para os bicos injetores, né? Em vez de óleo diesel. E deu uma pane, né? O Márcio ele teve que sair do caminhão, acionar a bomba manual, abrir como é que chama? O sangrador para sair o ar do sistema para voltar o combustível, o óleo diesel, entrar nos bicos injetores do caminhão. Enquanto ele estava fazendo esse procedimento, que era normal para ele, porque ele desconhecia o furo no pescador, aconteceu um fenômeno, né, que teve uma abdução, né? E, e foi no trevo da 421, foi no trevo da 421 com a 437. SP437 com a 421, se eu não me engano. O Jonas que está ouvindo aí ouvindo aqui na plateia aqui, que está sendo, esse podcast ele está sendo transmitido ao vivo aqui no canal do Telegram, né? O pessoal está podendo escutar ele de forma ao vivo. Ele mora ali na região de Presidente Prudente. E é uma região muito quente, né, que essa região aí. E corrobora, né, com o que você está falando, Arthur. Bom, é exatamente isso. Eu até procurei com muita vontade, que eu queria mais é que fosse na mesma região, para eu ter mais referência. Mas na Uhum. realidade não era, aliás, não era no mesmo local, não era próximo, era a diferença de 100 e poucos quilômetros de uma localidade para outra. Mas era na mesma região. Por que eu estou dizendo isso? Porque era naquele quadrante ali da fronteira de São Paulo e Paraná. Ele estava um pouco para dentro do Paraná e eu estava um pouco para dentro de São Paulo. Mas, Exato. inclusive, né, na mesma faixa de trânsito, vamos supor, ele vinha em sentido São Paulo-Paraná e eu vinha em sentido Paraná-São Paulo, mas
na mesma região, dentro ali de uma região de 200 quilômetros quadrados, vamos dizer assim. E aí o Exatamente, Mar... exatamente. é, e aí o Marcão levantou várias informações sobre a região é riquíssima no fenômeno UFO, existiram casos bastante interessantes aí na região, me parece que houve uma investigação do Exército na região, por alguma razão o Exército montou lá um birô e ficou um tempo lá para investigar alguma coisa que estava acontecendo, e isso tudo compõe um contexto, e é o tal negócio. Quando eu fui contar isso, que a gente voltou fresquinho dessa viagem, e aí eu comecei a buscar mapas e comecei a identificar o que poderia ter acontecido conosco, eu não quis dar uma de nós fomos abduzidos, nós tivemos um contato. Eu não quis cair na armadilha do ego de achar que alguma coisa tinha acontecido. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso negar que alguma coisa aconteceu. Entendeu? E aí, o que acontece? A doutora Gilda Moura, que é uma grande hipnóloga, isso é uma história para uma outra conversa, mas a doutora. Mas eu tenho que dar uma introdução. A doutora Gilda Moura, Sim, sim. ela vivia me procurando, perguntando se eu autorizava dar uma redida, porque ela falou: Arthur, não é possível, você anda por aí, está lá na Serra da Breza há não sei quantos anos, acampando na escuridão, não sei o quê, aí você deve ter alguma coisa para contar, entendeu? Que você não sabe. E eu falava: não, doutora Gilda, não tem nada não. Eu sempre fui muito frio, eu sempre me cobrei muito na ufologia. Hoje, eu posso dizer para os senhores que eu sou muito mais flexível e muito mais disponível para determinadas experiências que hoje concluo que você não consegue separar, no fenômeno UFO, você não consegue separar a questão objetiva dos indícios, das provas, dos fatos, de outras questões subjetivas que acompanham o fenômeno. Isso é inegável. Hoje eu tenho uma postura Sim. bem mais flexível. Hoje, inclusive, eu vou mais longe. Hoje eu considero que ninguém está capacitado suficiente para bater um martelo rigorosamente sobre quase nada em relação ao fenômeno UFO. Em relação ao Eu fenômeno concordo. UFO, hoje posso dizer que existem muito poucas coisas concretas, objetivas, que se pode bater o martelo. O restante sempre vai ficar um se, um será, entendeu? Eu Sempre vai concordo com ficar. você. Então hoje eu estou tendo coragem de contar essa história aqui, assumo a responsabilidade, de repente posso cair no escrutínio aí dos nossos amigos ufólogos, e eu não estou me incomodando com isso, nem me preocupo, porque isso Eu é acho uma que você história. não tem que se preocupar com isso, não, É, Arthur, porque você tem uma testemunha do seu lado, você tem sim, as sim, questões dos horários, as questões dos tudo, mapas, do, da, do- da, tudo. da, É por da isso que. rota, tudo. E acho que a pessoa que tentar desqualificar esse caso, eu acho que ela vai se embananar, vamos dizer assim. E talvez assim, aquela, como é que é aquele ditado, né? A emenda é pior que Que o o soneto, né? soneto. A emenda é pior que o soneto, né? Eu É, acho que eu acho que é melhor nem tentar explicar um negócio desse, porque, né? é, mas Não vale a pena. eu achei muito interessante, foi muito estranho. E aí, eu tô no negócio. Gilda vivia me procurando, eu nunca quis fazer. O Desta grande vez, quem detalhe vem foi. agora. O grande É, detalhe vem agora. então, dessa vez,
quem quis ir atrás dela, eu falei, não, agora eu quero, doutora, agora eu quero. Mas, inclusive, eu falei para ela o seguinte, eu quero, mas é o seguinte, no mínimo 6 sessões. Eu falei para ela. Ela falou, Arthur, não precisa. Eu falei, não, precisa sim. No mínimo 6 sessões. Porque é tal negócio, né? Cada especialista trabalha de um jeito. Então, tem gente que, com uma sessão de hipnose, às vezes, no máximo 2, já sacramenta e diz, ó, fulano foi abduzido e tal. E, na realidade, lá fora, nós temos o David Jacob, isso varia de especialista para especialista, e o David Jacob, meu amigo, ele só começa a considerar que você foi abduzido a partir da 25ª sessão de hipnose. E isso está no livro dele, que eu já li. Então, quer dizer, primeiro, para chegar ao ponto dele te levar para uma hipnose, você vai passar por uma sabatina violenta para ele considerar que você... Porque ele fala que nós temos memórias, que nós temos históricos de projeção da mente e que a gente pode ter lembranças falsas de sonhos, de todas as de traumas antigos que a gente vem escondendo, esse tipo de coisa. Então, aí eu falei para a doutora Gilda, eu falei, ó, no mínimo 6 sessões, senão não tem nem jogo, entendeu? Porque se fizer uma sessão e já sair tirando conclusões, isso para mim não quer dizer nada, entendeu? Exatamente. Não quer dizer nada. Se é para fazer, vamos fazer do rigor de uma metodologia que se aproxima de ciência, entendeu? Aí ela concordou, claro, a doutora Gilda é uma pessoa maravilhosa, e aí a gente foi, e aí já é papo para outro dia. Para! Olha o João Kleber, hein? Para! Pode parar, pode parar. E o que eu posso adiantar para quem está ouvindo é o seguinte: ela conseguiu me hipnotizar. Eu aprendi que ser hipnotizado não é fácil, entendeu? É uma coisa quase que como muito parecido com meditar, que você tem que esvaziar a mente, deixar fluir sem o crivo das suas análises inteligentes, ou seja, você não pode, qual o termo eu usaria, você não pode ficar, vamos dizer assim, com cognição em cima do que você vai vir de memória. Sim. Você não pode ficar com questionamentos, você não pode ter uma palavra certa para isso. Eu não tô achando agora. É relaxar, deixa vir e depois pensa no que veio, entendeu? Então, é muito parecido com a meditação. Você relaxa e procura esvaziar a mente Tem que dos baixar a pensamentos, que é guarda, muito, né? Baixar a que é muito difícil. guarda. Baixa a guarda e deixa vir sem o crivo você não pode ficar especulando Julgando, né? mentalmente, julgando. Você tem que tirar todos os seus crivos e aí vem aquela imagem da memória e você não pode a palavra certa é racionalizar. Você não pode racionalizar em cima das possíveis memórias que virão. Porque qual é a tendência? A memória ela gera uma imagem, a imagem vem, você vê aquilo, você, ai, que maneiro, ai, que bacana. Pronto, já racionalizou em cima, aquela imagem some, tum, como um passe de mágica. Você não pode racionalizar, você não pode, o racional não entra na hipnose. Tem que deixar fluir, relaxou, solta a franga e deixa fluir, entendeu? E eu não consegui, eu sou muito ético, muito racional, muito observacional, e aí eu não consegui. Mas ela ficou 2 horas tentando,
me colocar num estado hipnótico, não conseguiu, mas nessas 2 horas vieram pequenos flashes, Uhum. pequenos flashes de memória, e que eram tão interessantes, por isso eu mencionei aqui. Vinham aqueles flashes que tinham a ver com o contexto, eu olhava aquela imagem gerada pela memória, aí eu, ai, que lindo, que maneira, e pum, sumia. Por quê? Eu racionalizei em cima, entendeu? Inclusive, Porque espero que o Arthur conte, né, numa próxima oportunidade aqui. Ele me contou já e realmente é impressionante, né? Tudo que aconteceu, que a Gilda Moura, grande Gilda Moura, eu espero um dia que, podemos bater um papo com ela. nossa, doutora Gilda Moura, se tiver, se apenas estiver ouvindo o podcast, para mim já é um grande prazer. Mas se um dia eu puder conversar com ela, será fenomenal. E Inclusive, Walter, 4 anos depois é que me caiu a ficha que, na realidade, ela tem que entrevistar o Júlio, cara. exatamente. Porque o Júlio, Imagina que bacana, né? Fazer o confronto dessas duas memórias seria bastante é, interessante, né? não, A e o memória que o Júlio, Arthur vai trazendo em um próximo episódio aqui. exatamente, o Júlio, ele é uma pessoa, pelo relacionamento, a amizade que a gente tem de muitos anos, a gente se conhece desde a faculdade e tal. O Júlio, ele é muito mais fácil, eu acredito, eu também posso estar completamente errado, mas o Júlio, ele é muito mais emocional, ele é muito mais emotivo, ele é muito mais suscetível, entendeu? Eu acho que ela vai conseguir hipnotizá-lo assim rapidamente, e talvez que ele conte vai dar luz a essa a história toda, e a gente vai saber se aconteceu realmente alguma coisa ou não, ou vai botar uma pedra em cima. Eu acho que ele é muito mais, como é que se diz, importante, muito mais relevante, hipnotizá-lo e regredi-lo do que propriamente a mim, entendeu? Mas o tempo passou, veio a pandemia, a doutora Gilda lá tem as preocupações dela, as minhas, e a gente acabou nunca mais falando do assunto, o que é legal, porque isso dá um quê de credibilidade a essa história toda. A gente, como eu estou falando aqui, a gente não quer cair na armadilha de achar que foi abduzido e bababá e bababá, porque isso acontece com todo mundo, entendeu? Todo mundo quer ter a oportunidade de uma experiência dessa, mas é assim que Exatamente. acontece. Uma experiência. E o tempo veio passando e a gente veio percebendo que exatamente essa frase tem a ver. O pesquisador é o mais próximo de virar protagonista, porque nós estamos ali atrás. É o velho ditado: quem procura acha, né, meu irmão? Então, Exatamente. E também chega um teve um momento. pequeno casinho aí também, não teve, Arthur? Lá na Serra da Beleza? Um Nós pequeno tivemos. detalhe que aconteceu também Nós, na Serra. quando aconteceu aquele caso clássico conosco, é, lá na beleza, aquele caso que passou de carona com o OVNIs, que a gente já deu trocentas entrevistas e ele acabou se tornando um clássico, aquilo para nós hoje eu posso dizer sem falsa modéstia e também sem presunção nenhuma, aquilo é um caso clássico que aconteceu comigo com o Sim. Júlio, que Bonito, queimou hein? E muito bacana. queimou a máquina dele, queimou os nossos olhos. A gente estava a 1,5 km de distância, vejam bem. Se vocês derem a sorte de estar de frente com um aparato desse, tecnológico, a curta distância, protejam os olhos. Protejam os olhos. E esse pessoal que fica querendo fotografar e filmar UFO por aí,
vai perder o equipamento, entendeu? Queima, Vai queima o perder, sensor. Queima vai tudo o perder, sensor. vai perder o equipamento. E tu não sabe o que aconteceu. Esse fim de semana, eu não falei aqui do gringo, que está lá com um equipamento violento, e ele entrevistou a mim e ao Júlio para que nós contássemos essa história de novo, pela centésima vez. Mas, como é um clássico, ele quer levar isso dentro da matéria que ele está fazendo. E aí, quando ele entrevistou o Júlio trouxe a máquina para ele ver. E o gringo teve uma ideia que eu nunca pensei na minha vida. O gringo Ah, chegou e falou assim: peraí, que eu vou fazer um teste. Ele pegou uma bússola, mas não é aquela bússola vagabunda, não. A bússola profissional mesmo, aquela bússola mesmo de navegação. E pegou a bússola e botou, ele segurando na mão a máquina, e botou em cima da máquina. Meu amigo, a bússola teve variações de 30 a 40 graus, cara. olha Ou só. seja, ou seja, a máquina ela está magnetizada até hoje, 8 anos depois. No nosso caso aconteceu há 8 anos atrás. E descobriu isso com a experiência mais, o teste mais besta, mais simples do mundo. Pois é. E a, Isso e a gente eu fica. comentei com o Márcio. O Márcio, ele teve uma cicatriz no braço, né? E eu falei, o Ah, Márcio acho que até esqueceu dessa história. Eu falei, ô Márcio, próxima vez que você tiver pé estrada aí, passa numa loja de pesca, passa numa loja, alguma loja aí de equipamento de esportes, pega uma bússola e coloca perto da cicatriz e vê se é, existe algum tipo de movimentação. O Márcio deve estar ouvindo agora, ele vai lembrar. e Porque depois, existe depois isso também, né? existe isso. E depois a gente fez na hora, testou o seguinte: botou a bússola perto do Júlio, porque estava com o celular no bolso, para ver se tinha alguma coisa, nada. Botou a bússola em mim, nada. Botou a bússola no chão, nada. Quando botou a bússola na máquina, o ponteiro variando, entendeu, cara? Variando em torno de 30 graus. Então, é mais um dado interessante sobre isso que aconteceu. Mas o que aconteceu, que a gente quase não conta, a gente nunca contou oficialmente, não fez parte da história oficialmente, que foi mostrado no De Carona com o OVNI, que quando acabou lá a experiência toda, o Júlio tentou fotografar, queimou a máquina dele, aí eu bati na mão dele, mandei ele guardar. Quando ele guardou e a luz voltou, ela voltou, parecia que estava virado para nós. Pô, eu a 1,5 km de distância, cara, eu me via todo iluminado, entendeu? Você não ficou com E medo, não, Arthur? olha, eu te confesso que eu não tive medo, não. O Júlio ficou morrendo de medo. Eu não tive medo, não. Eu tava me regozijando, cara, porque é uma coisa tão linda. Esse é um detalhe que pouco se fala também. O Aham, fenômeno, o fenômeno UFO legítimo, próximo, ou seja, um fenômeno de proximidade, não é a luzinha lá a 10 quilômetros de distância, não. É você estar a 1,5 km, que 1,5 km é próximo para é efeito próximo. de fenômeno OVNI, é um espetáculo de luzes e cores e sensações, entendeu? Eu até brinco com os burocratas da ufologia que vivem buscando explicações mirabolantes para o fenômeno, tentando especular profundamente sobre o fenômeno. Eu costumo dizer o seguinte: ó, eu não quero saber quem produziu, quem está nos bastidores, eu quero ver o espetáculo, entendeu? Porra, quando você vai ao teatro, ao cinema, você está preocupado com quem produziu, com quanto o Não, cara é ver a gastou para fazer. peça. Você quer ver a peça, quer ver o filme, você quer ver o espetáculo. Você não dá. Então, o fenômeno UFO, eu fiz essa analogia para brincar com o companheiro. Eu não quero saber o que está por trás disso. Na hora que aparece, meu amigo, eu quero ver o espetáculo. Depois a gente se preocupa com a coxia, com a contra-regra, com a produção, quem fez
por que fez, entendeu? Aí se Então, aprofunda. é uma analogia bem interessante. Então, na hora, cara, é aquele espetáculo. Eu estava extasiado ali, sorriso de orelha a orelha. Inclusive, acredito eu hoje, friamente, é por isso que nós erramos em tudo. Porque como pesquisadores, perdão da palavra, nós fomos uns merdas. Nós erramos em tudo. Nós tínhamos que ter ido atrás daquele camarada do carro, porque ele era o protagonista, a gente estava ali no camarote assistindo, porque, não sei se todos sabem, passou um carro embaixo do objeto, foi tomado pela luz. O Foi, cara foi. saiu, o cara quando saiu do outro lado do perímetro da luz, o cara acelerou com uma violência que eu pensei que ele ia capotar o carro. Eu usei essas palavras, eu falei para o Júlio, o cara está se cagando todo. Ô, Porque o Arthur, cara. deixa eu te falar. Me veio um pensamento agora que eu nunca tinha vindo. Será que essa luz não estava devolvendo esse carro, não? Não, não estava não. A gente viu o carro vindo. É? Inclusive eu estava com o binóculo, eu vi em detalhes. O carro vinha vindo, não estava muito acelerado, mas vinha numa certa velocidade. Ele freou bruscamente. Eu vi no binóculo isso. O cara deve ter tomado um susto, porque quando ele fez a curva, que ele se deparou com aquela luz, ele freou bruscamente, mas ele não parou. Ele freou bruscamente e continuou devagarinho, passando dentro da luz, passando tomada. A nossa visão, ele desapareceu. Mal dava para ver as duas lanterninhas traseiras do veículo, vermelhas. Você lembra mais ou menos a data disso aí, ô Arthur? Não, pô, a data, se eu lembro, eu nunca mais esqueço, meu amigo. Foi 3 de agosto de 2013. Um sábado às 9h30 da noite. Isso aí você não esquece. Isso aí Você você. lembra mais ou menos o modelo que era esse carro, Arthur? Não, não, não. Isso aí já é demais. Não dá para ver. É. Só dava para ver as luzinhas, o farol, a lanterninha, na escuridão. Não tem a menor condição de dizer qual era o modelo do carro. Entendeu? Então, meu amigo, se você que estava dirigindo um carro lá na Serra da Beleza, em qual Já fiz direção, isso. Arthur? Vamos fazer um Eu apelo tava- para aparecer esse cara. Esse cara tem que aparecer. Vamos apelar para esse cara aparecer. é, a gente já Tava indo. andou um bocado, a gente já andou um bocado de vezes atrás desse cara. É, provavelmente, ou ele é morador da região, mas não quer aparecer, ou ele não é É morador, impossível, hein? ele estava passando por ali. Que a gente já teve uns 3 ou 4 alarmes falsos de ter encontrado esse cara, a gente vibrou quando chegou esse cara, entendeu? Porque a data não Uhum. batia, o horário não batia, e em alguns casos o cara estava vindo no sentido contrário. Então, a gente, durante 8 anos, a gente procura esse cara, a gente nunca achou. Mas, como eu ia dizendo, a gente errou em tudo, a gente tinha que ter ido atrás do cara, a gente tinha que ter ficado ali a noite toda, porque depois eu fiquei com a sensação de que o fenômeno ele estava na região, ele ia continuar. Talvez nós tivéssemos até experiências mais impactantes se a gente ficasse lá. Mas aí é que entra essa sensação de satisfação muito grande, de estar maravilhado com aquele espetáculo. E aí o que, que veio? Não quero ver mais nada, estou satisfeito. Uma postura totalmente errada do pesquisador. Eu cheguei para o Júlio, depois de meia hora que o objeto foi embora definitivamente, meia hora a gente conversando, você viu isso, você viu aquilo, aquela euforia que a gente estava em êxtase, pá, porra, cara, tu viu aquele lance, tu viu o carro, não sei o quê. E aquela loucura, a gente ficou meia hora ali naquela loucura. Aí eu falei para ele, não quero ver mais nada, estou satisfeito, eu quero tomar cerveja e tal. E aí nós, é, não, É a foi a mesma maior, sensação que você teve com o Marcão, né?
ô Arthur, É, de não falar mais nada, de deixar rolar. é, tipo assim, não quero ver mais nada, estou satisfeito, entendeu? Vou embora. E aí, nessa de ir embora, vamos terminar logo aqui. Nessa de ir embora, quando a gente está saindo da fazenda, tem uma porteira grande, um portão fica fechado. Eu parei o carro, o Júlio desceu, abriu a porteira. Quando eu fui passar, o carro, cara, sofreu uma porrada, mas uma porrada, um barulho, um estrondo, um solavanco, como se um carro tivesse me abalroado pelo lado do carona, ao ponto, as duas rodas da frente saíram do chão, literalmente, e fez aquele blow, e pá, e eu falei, cara, na hora eu pensei, Arthur, tu é um idiota, e enfiou o carro no morão, no portão. É, E o Júlio, que estava do lado, pensou, deixei a porta aberta, o Arthur arrancou a porta com tudo. E não tinha sido nada disso. E até hoje eu não sei o que aconteceu. E aí eu fiquei milhões de hipóteses. Será que tinha um bicho ali, uma onça, sei lá, e com a força a onça levantou o carro? Será que era um veado campeiro? Que se eles são enormes, aqueles veados campeiros, eu já vi dois atravessando na frente do carro na estrada lá na madrugada. São animais enormes, grandes, pesados. são grandes, É, são aí, grandes. aí Assusta. eu pensei, aí eu pensei, pô, será que um veado campeiro desse passou por cima do carro? A gente pensou de tudo. Não saímos do carro, examinamos o carro inteiro, não tinha um amassado, não tinha um dedo na poeira. Quando a gente foi para a cidade, a gente parou 5 vezes com as duas lanternas olhando. Eu estava inconformado. Quando eu cheguei no Rio, eu mandei suspender o carro no posto de gasolina para ver se tinha alguma coisa por baixo. Não tinha absolutamente nada. Então ficou aí esse mistério. Eu depois especulando um ponto de vista lógico, eu acredito que o objeto ele estava vindo na nossa direção. E se ele estava apagado, eu não sei, se ele estava invisível, eu não sei. Ele provavelmente estava vindo na nossa direção. Quando nós cruzamos com ele, porque você dirige olhando para frente, você não dirige olhando para cima. Não, não, não. E ali tem um bosque, ele podia estar acima da copa das árvores ali, a gente não veria ele. Ele poderia estar todo apagadinho, ele poderia estar em modo invisível. E aí, quando nós nos cruzamos, provavelmente ele disparou com aquela tecnologia que eles têm, que a gente não sabe exatamente o que é, e aí ele esse deslocamento de ar com o estrondo, pá! É como se fosse uma explosão, cara. Um negócio, pá! Isso é comum quando você vê os Mirage, os F-15, quando eles O saem boom sônico, disparada, aquele é boom uma coisa sônico, supersônica, tem um deslocamento de ar e tem um estrondo, eles pá, e é, entendeu? é o boom Então, sônico. eu estou fazendo uma analogia aqui, mal comparando, pode ter sido a única ação decente, ufologicamente falando, que eu encontrei. E engraçado, nós descemos para a cidade, chegamos lá nos botecos, encontramos amigos, cara, todo mundo olhando. Eu não parava de rir. Sabe aquele sorriso bobo, de, de, de orelha a orelha? Estava bêbado, Arthur. Estava bêbado Na- de. Não, tava bêbado de emoção de ver Isso, é aquilo. isso que eu quis dizer. Bêbado É, do que Tava, aconteceu, né? tava em êxtase. E ali eu entendi muito bem qual é a sensação fantástica de você ter o privilégio de encontrar esses aparatos, encontrar a manifestação do fenômeno na sua mais legítima, entendeu? Expressão. Então, é conto de fadas. Estava com o sorriso de quem viu um duende, entendeu? É coisa desse nível.
Então, fica aí também esse registro, isso nunca foi contado oficialmente, não faz parte daquela história clássica, mas aconteceu. E que E a gente, corrobora com o estudo da doutora Gilda Moura. sim, 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 porque a doutora Gilda, depois de muito tempo tentando fazer eu me hipnotizar, ela meio que desistiu e ela falou: bom, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos tentar outra coisa e para ver o que acontece. E aí ela chegou e falou: Arthur, e a Serra? Tem alguma lembrança? Pô, estou há 30 anos na Serra da Beleza, tem milhões de lembranças. Como é que eu fui me lembrar logo da história do Portão? Aí a É lembrança, estranho, né? a memória que veio e a imagem é que aquela história do Portão, na realidade, não foi um solavanco. O carro estava sendo devolvido. É como se nós estivéssemos vindo de cima, sendo colocado no chão, entendeu? Como se Aí tivesse vai dormir, acontecido uma paralisia do tempo, né? aí vai dormir com esse barulho, entendeu? Mas isso pode ser uma falsa memória provocada pelo que aconteceu lá naquela tal estrada escura, entendeu? Exatamente. O pessoal que está É, ouvindo o podcast vai entender esse episódio por completo na próxima porque participação do Arthur. porque o que que acontece? Porra, tem 33 anos de. Na época tinha 29 de Serra da Beleza. Ela me pergunta: tem alguma lembrança? Eu fui logo no portão. Tem milhares de lembranças para contar, entendeu? E como é que ela é? A única que veio foi essa, do portão. E aí eu concluí isso, que pode ser uma falsa memória, mas ela pode estar associada a alguma coisa que aconteceu naquela tal estrada. E aí essa é uma história para um próximo podcast, onde a gente vai ficar mais 1h30 Exatamente. conversando. Porque já bateu aqui 1h30, hein? Já deu quase 1h30, Arthur, cara, que história de vida, parabéns, cara, que foi Pai, muito boa aí o último feriadão aí que teve 9 de julho, vocês se deram muito bem lá na Serra da Beleza, né? Foi um é, sucesso, cara. E continua com esse projeto, cara, de levar o pessoal e dar um apoio turístico aí pro pessoal, porque o pessoal tá curtindo muito essa parada e tem sede, o pessoal tem sede de ter uma pessoa assim como você para trazer o melhor lá da Serra da Beleza para os turistas, ó, cara. e eu posso dizer para os senhores, essa história que eu contei hoje, eu demorei muitos anos com ela guardada para poder estar aqui agora tranquilamente falando sobre ela. Por quê? Porque se eu quisesse me fazer passar por um cara que teve uma experiência extraordinária, se eu quisesse me fazer passar por um abduzido, qualquer coisa, eu teria feito há 4 anos quando aconteceu, entendeu? E, Exatamente. e, e não dá para contar hoje. Hoje eu conto porque hoje existe uma maturidade muito maior da minha parte, aquela preocupação de que os outros vão pensar também está colocado de lado, e eu fiz a coisa certa, eu não me deixei levar pela armadilha do ego, de querer achar, sabe? Já chegar no primeiro dia, porra, eu fui abduzido, nada disso, entendeu? Nada disso. Não tenho o menor interesse nisso. Isso seria, pelo contrário, deporia contra mim, entendeu? Porque eu vou dizer mais uma vez aqui, eu acho que eu já falei isso anteriormente. Todas essas experiências, no fundo, elas são muito pessoais. E, e, Exatamente. e como tal, elas devem ser tratadas. Se você passou por alguma coisa parecida dentro do seu quarto, na sua casa, numa estrada, em qualquer lugar, você tem que dar um tratamento
é, é a sua lenda, é a sua história, é pessoal. A partir do momento que você fica na ansiedade de divulgar isso, achando que isso vai te fazer uma pessoa melhor, você está caindo numa armadilha, você está banalizando e você está tirando a credibilidade da sua própria história, entendeu? Então agora, a partir daí, se você contar só fatos e deixar que as pessoas tirem suas conclusões e não cair de novo na armadilha de que você foi escolhido e que você é especial, porra nenhuma. Ninguém é É, mais, ninguém é mais especial do que ninguém. Eu só considero especial quem é do bem, entendeu? Para mim, exatamente. todos que são do bem são especiais. Então não adianta se colocar num pedestal, porque vai ser maior, entendeu? O Então é tombo é isso, grande. estou falando de coração, essa história foi contada aqui com muita relutância, talvez eu esteja me ferrando, amanhã vão cair de pau em mim, mas ó, tá tranquilo, contei os fatos, tem um componente matemático importante de hora, de quilômetros, de mapa, de GPS, de tudo, senão eu não contaria, senão eu deixaria para lá, nem acharia que aconteceu nada, mas pode ter acontecido, como pode ser simplesmente especulação da nossa parte, e nada aconteceu. Essa é É, a subjetividade que a ufologia nos impõe e que a gente tem que aprender a lidar com isso, entendeu? E eu espero que vocês tenham gostado, porque, afinal de contas, no fundo, na ufologia, a coisa mais bacana são as histórias, né, cara? é isso que eu falo. Eu adoro os relatos, cara. Eu gosto mais de ouvir um relato do que acho que ver uma foto Do que ver ou uma ver um foto, né? vídeo. É, É verdade, exatamente. é verdade. Tem foto que a gente tem alguns casos, né? Você fala, pô, essa foto é real. Aí você olha assim e fala, pô, cara, vamos ver a história por trás da foto, é muito mais legal, né, do que a própria foto. Exatamente. É por É. isso que hoje, só para finalizar aqui, hoje ainda acontece isso. Às vezes a gente contou semana passada no podcast animado, a gente contou que aconteceu lá na Serra, que a gente viu Foi, isso, viu foi. aquilo. O grupo que foi lá era pé quente, os caras ajudaram a gente. E aí sempre aparecem aquelas perguntas lá no meio dos comentários. Tirou foto? Cadê o vídeo? Mostra pra gente. Porra, pessoal, com todo respeito a quem faz esse tipo de pergunta, a coisa mais importante é a experiência em si, cara. Isso Exatamente. Vai lá, pô. está mais do. Em vez de você querer um vídeo, É, vai lá, meu vai amigo. lá, paga para ver, bota o teu carro na estrada, gasta a tua grana, vai lá, vai atrás, e você vai ver. O dia que você vê um objeto extraordinário, aquele espetáculo que eu falei aqui, o dia que você vê isso ao vivo e a cores, você vai ver que a coisa que menos importa é uma fotografia e um vídeo. Exatamente. Porque, como já diziam os militares americanos desde a década de 50, foto e vídeo não constituem prova. Pô, Arthur, cara, obrigado por esses relatos maravilhosos, cara. Muito obrigado por você ter se disponibilizado a, a compartilhar com a gente essas experiências. Realmente, assim, viveu, viveu para viver, né, o Arthur? É a história aí que você vai levar para a vida, né, para a eternidade. E eu tenho É isso certeza aí. que um dia você vai, próximo episódio a gente vai falar um pouco mais da regressão, mas um dia você vai saber realmente o porquê, né, de tudo o que acontecer. Eu tenho certeza disso. Obrigado, viu, Arthur? Obrigado a você pela oportunidade, obrigado a todos que estão nos ouvindo aí e botem fé que foi pouco, mas foi sincero, entendeu?
E para você que está ouvindo até aqui, um muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa sorte. Pois muito bem, começamos. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.